lembrar de um caso aqui, o dia que eu percebi que esse cara é forte, a apuração dele vai longe. A gente estava fazendo um jogo em Santiago, um jogo Cruzeiro Universidade de Chile. E aí eu estava almoçando com o Samuel, sentados na mesa assim, chegou uma mensagem. Mano Menezes, você lembra disso? O Mano te mandou uma mensagem. Porque você falou na rádio. Então nessa época ele tava de boa. Tava de boa. A gente vai falar sobre sua relação com o Mano daqui a pouco. Você tinha cravado que um jogador meio que jogaria, estaria em campo. E o Mano disse que não. E depois parece que o Mano, e de fato, ia colocar esse atleta em campo. E ele falou, pra ser justo, estou te avisando. Eu falei, cara, como Verdade. assim? A gente tá aqui almoçando à tarde. Ele mudou o time lá, inclusive. E o Mano Menezes mudou. Conta essa história aí, eu não lembro. A minha memória é difícil. Eu não vou lembrar o jogador também. Sim, mas o Cruzeiro precisava... O Cruzeiro não podia perder o jogo. Se perde o jogo, o Cruzeiro estava eliminado. Mas depois, nessa coletiva aí, o pau cantou, velho. Na coletiva do pós-jogo. E aí o Mano, acho que ele mudou o time, acho que ele jogou sem centroavante, velho. Não sei se era o Arrascaeta, véio. E eu descobri isso e eu falei. E aí ele mandou essa mensagem falando que... Desconversando, né? E só que depois ele falou que realmente ia acontecer aquilo e tal. Eu acho que ele deu uma despistada. Mas foi boa lembrança, véio. Boa lembrança. O Mano... Eu gostava do Mano, véio. Só que... algumas coisas eu aprendi um pouco, Laura. E a Bárbara me puxava muito a orelha, porque eu descia para as coletivas, véio, transtornado. O lado torcedor? Não, mais do que torcedor, velho. Não era jornalista, né? Eu me lembro também de uma coletiva. Eu acho que não era nem torcedor, velho. Uma coletiva sua e dele lá no Couto Pereira. Um jogo contra o Curitiba. Não sei se o Cruzeiro perdeu, mas o pau cantou também. Qual foi a coletiva mais tensa? Couto? Tenho quase certeza. Teve uma rusga também. Eu lembro dessa aí do Chile, foi pesada, velho. Como é que foi a situação dessa aí? Essa do Chile, o que acontece? O Cruzeiro empatou. O Cruzeiro jogou assim, pra empatar, velho. E aí depois teve o jogo em BH, que o Cruzeiro goleou e classificou, né? E se o Cruzeiro perde o jogo, no finalzinho, acho que teve um lance lá que o Fábio salvou. Se o Cruzeiro perde, o Cruzeiro ia ser eliminado pela primeira vez na fase de grupos da Libertadores. Nunca tinha sido. E aí eu fui fazer essa pergunta pro Mano. Falei, Mano, hoje o Cruzeiro aqui fez um jogo pra empatar, com muito custo sai daqui com esse 0-0, agora precisa vencer. Acho que tinha que vencer as duas próximas, que era Vasco e a própria Universidade de Chile. Eu sei que tinha que vencer os 3 jogos que restavam, um negócio assim. E o Cruzeiro pode pela primeira vez ser eliminado na fase de grupos. Aí ele, mas já foi? Falei, não, tanto que eu tô usando pode. Aí ele foi interromper, eu falei, eu posso fazer a pergunta? Aí eu fiz a pergunta, aí ele veio descer na lenha também, e assim, era quase todo jogo tinha embate. Mas no dia a dia, essa relação com ele? Aí era boa lá. Hoje a gente não tem contato nenhum. Você reencontrou com ele alguma vez depois disso? Não, já passei assim mais ou menos, mas... Não rolou aquele cumprimento, um aperto de mão? Não rolou não. Lá em Porto Alegre algumas vezes, quando ele foi pro Palmeiras. Mas tipo, converso até hoje com alguns... O Sidney Lobo, por exemplo, auxiliar dele. Tinha muito contato com o Eduardo Silva, né, um preparador que faleceu. Conversava direto aí sobre várias coisas. Ele lá na China, quando eles foram... Tipo, tinha boa relação, mas o Mano ali... Mas eu reconheço que... Pô, e não só com o Mano, véio, com praticamente quase todos, véio. E isso eu me policio hoje pra... Porque ali não é o lugar, véio. Você tem que pelo menos respeitar e eu usava umas palavras assim, sabe? Eu ia pra fazer aquilo e... Não, o pau cantava direto, véio.